Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Nesta quarta-feira, o Cruzeiro em campo, noite de Copa do Brasil. Mata-mata de oitavas de final, já teve jogo ontem, teve jogo isolado do Campeonato Brasileiro, partida que tinha sido adiada. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tivemos ontem vitória do Grêmio sobre o Fortaleza, hein? Jogo que tinha sido adiado da rodada de número 14, 2 para o Grêmio, 1 para a equipe do Fortaleza. Esse duelo aí envolvendo parte de baixo da tabela, o Grêmio foi a 20 pontos, está em 14º e o Fortaleza na zona de rebaixamento, com 14 pontos ganhos. E tivemos ontem também o primeiro jogo, abrindo o mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo fez 2-0 para cima do Red Bull Bragantino. Quinto jogo sem vencer do Red Bull Bragantino, sendo 4 derrotas seguidas. Time aí do técnico Fernando Seabra, começando bem o mata-mata de oitavas de final da Copa do Brasil, que tem sequência nesta quarta-feira, com CSA e Vasco, no estádio Rei Pelé em Maceió, Cruzeiro e CRB, 7h30 da noite no Mineirão, 7h30 também Bahia e Retrô em Salvador, 9h30 da noite Internacional e Fluminense em Porto Alegre, 9h30 da noite tem Clássico Paulista, Corinthians e Palmeiras na Neoquímica Arena. 2 jogos nesta quinta-feira, 7h30 da noite no Morumbis, São Paulo e Atlético Mineiro, no Maracanã, Flamengo, São Paulo e Atlético Paranaense, melhor dizendo, e no Maracanã também 9h30 da noite, Flamengo e Atlético Mineiro, os jogos de volta na outra semana. O Cruzeiro no Mineirão, 7h30 da noite, a bola vai rolar, o nosso dia de jogo começando às 5h30 da tarde, estreia do Fabrício, hein? Comentarista aqui da Samuca TV, e estaremos no Mineirão para contar todos esses detalhes com a narração do vibrante Alberto Rodrigues. O Cruzeiro fechou a preparação ontem na Toca da Raposa 2. O William ainda não volta. Fagner é quem joga na lateral direita. Christian relacionado. O jogador treinou, assim como o Wanderson, e estão aí eles à disposição do técnico Leonardo Jardim, que vai mesmo mesclar o time. Qual equipe começa, aí temos que aguardar, mas a ideia também é não desconfigurar muito o time do Cruzeiro. Vai mexer em algumas posições, dar descanso para alguns jogadores. Vamos ver ali se na zaga algum vai descansar, ou o Fabrício ou o Vidalba. O Kaique tinha ficado fora lá do jogo contra o Fluminense, então depois disso atuou diante do Juventude, do Corinthians e da equipe do Ceará. Não deve ter nenhum problema aí na parte física. No meio campo, um dos volantes ficando fora. Vamos ver, tem a questão também para saber se o Christian retorna entre os titulares. O Wanderson estava debilitado aí por causa desta virose. Será que começa? Ou entra outro jogador? Tudo isso são dúvidas para a gente trazer a definição mais tarde, faltando 1 hora antes para a bola rolar no vestiário do Mineirão. Mas a certeza é de um Cruzeiro forte para começar bem este mata-mata de oitavas de final. Lembrando que Edna Alves Batista apita, a venda de ingressos continua nesta quarta-feira, a expectativa de mais de 30 mil torcedores no Gigante da Pampulha. Olha só, que alívio para o Leonardo Jardim, o Christian está ok, né? Ontem a gente estava fazendo exercício de futurologia aqui, lembra? Quem poderia entrar, até eu falei do Matheus Henrique, você falou, o Matheus Henrique ainda está precisando pegar um pouco mais de ritmo de jogo, etc e tal. Que notícia boa, hein? A notícia é ótima, até porque foi um setor que perdeu 2 atletas, né? Perdeu o Christian e o William pro jogo contra o Ceará e, coincidentemente, foi o setor que menos funcionou na partida. Leonardo Jardim, pelo menos ganhando metade desses que ele perdeu, ganhando o Christian, ainda que o William não retorne, eu já acho que é uma grande notícia, porque a má atuação do setor direito com Fagner e Eduardo, depois Fagner e Marquinhos, ela vai pela soma, e não apenas por conta do Fagner, ou por conta do Eduardo, ou do Marquinhos. Foi a soma. Então você tendo o Fagner, com o Williams ainda ausente, mas o retorno do Christian, eu já acho que é um ganho e que pode fazer com que o Fagner renda mais, renda melhor do que aconteceu contra o Ceará. E falei mais cedo na turma do bate-bola.
O problema do Cruzeiro contra o Ceará não foi o Fagner, tá, Romano? Não foi o Eduardo. Mais jogadores não foram bem, coletivamente foi um jogo que o Cruzeiro não funcionou. Aliás, funcionou ali. Nos 20 primeiros minutos, o Cruzeiro criou, poderia ter ampliado e matado o jogo ali, mas não foi competente. E depois o Ceará foi crescendo na partida, acabou terminando melhor que o Cruzeiro. É claro, com uma abafa, mas o Ceará controlando a partida. Mas não foi só o Fagner, não foi só o Eduardo. Teve muita gente muito abaixo daquilo que a gente está acostumado. E tomara que o Leonardo Jardim, além do Christian, consiga recuperar a turma, porque o jogo é muito importante. Mas aí você tem uma situação, né? Que não, eu acredito que não preocupa tanto o Leonardo Jardim. O William não pode jogar. Tá, mas você tem o Fagner que dá conta do recado. Você tem peça pra posição. O duro é quando você não tem. O Fagner, a gente falava isso mais cedo, o Fagner não vinha jogando mal, cara. Ele jogou mal contra o Ceará. Acontece, é uma temporada inteira, de 38 rodadas de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana, de Copa do Brasil. Ele fez um jogo ruim nos últimos, 10, 15. Você não pode falar que ele caiu de rendimento. Ele apenas jogou mal num setor que foi muito mexido. E agora pode ter a oportunidade de iniciar novamente, caso o William não fique apto pro jogo contra o CRB, você pode ter o Fagner e o Christian. E aí o lado direito passar a funcionar melhor. Eu continuo confiando no futebol do Fagner, Romano. Encaro muito mais como um jogo ruim do que uma queda, uma fase ruim que esteja começando. Eu vi muita gente também já começar a questionar, por exemplo, o Vidalba, não sei o quê. Gente, foi coletivo, sabe? Foi o time inteiro. Não adianta você falar que foi fulano ou Beltrano. Foi o time inteiro. E se a gente começar a colocar a culpa em um ou outro, a gente acaba tirando o mérito do adversário também. O Leonardo Condé, ele é esperto. Ele é bom treinador. Sim. Ele armou o time e soube atacar ali e aproveitar o momento que o Cruzeiro não estava legal. Porque tem um detalhe também, não vai jogar bem todo jogo, não. Ele falou um negócio, né, Xará, que me chamou muita atenção na entrevista, que o Cruzeiro atuou bem até o gol anulado do Eduardo. Depois do gol anulado do Eduardo, parece que o time desligou. Ele falou que o time se perdeu. Não foi o Cruzeiro que todo mundo conhece. Então, ele viu isso do time, né? Então ele fez aquele famoso meia-culpa. Ele e o Leonardo Jardim. Ele falando assim, olha, o time não jogou do que a gente tá acostumado e por isso perdemos o jogo. Então ele viu isso que aconteceu. Agora, eu fico muito com o que o Panzi disse na turma do bate-bola. O lado direito do Cruzeiro, o Fagner com o Christian, sempre ia bem. O Fagner não teve o Christian no jogo passado, né? Então ele acha que sentiu falta também do Christian ali pra fazer aquela função. E amanhã, pelo menos, a informação é que ele vai a campo. E aí, Panzi? Tudo bem, Pio? Pra gente falar tudo desta partida, jogo de ida, oitavas de final da Copa do Brasil. Lembrando que o Cruzeiro é o maior ganhador da competição, são 6 conquistas e é um adversário difícil de encarar o Cruzeirão. Panzi, porque tem aquele ditado, né? É o porco magro que suja a água, não é? Então, o Cruzeiro já teve uma experiência ruim com o Ceará, né? A festa bonita da torcida, mais de 50 mil pessoas no Mineirão, o Ceará foi lá e virada 2-1. Então, agora dar aquela segurada. O Cruzeiro precisa fazer um jogo bem jogado para não ser surpreendido dentro de casa. A gente já sabe, né, Pans, qual que é a estratégia? Fazer um bom resultado no jogo de ida, até mesmo para controlar a carga no jogo da volta pela sequência que o Cruzeiro está tendo na temporada. Inclusive, Leonardo Jardim vai mudar o time titular. Ele deve fazer mudanças por questão física, né? Por esse jogo atrás de jogo, e isso é normal no futebol. Uma mudança na lateral direita é certa, na verdade uma permanência do Fagner na lateral direita, né, se comparado ao jogo do Ceará. O William ainda sem condição de jogo. No meio campo, a boa notícia foi que o Christian treinou normalmente, o Wanderson também treinou normalmente, esses atletas a princípio vão para o jogo. Agora ele pode mexer em alguma peça por desgaste, e aí o que acontece? O Cruzeiro sempre faz uma ativação na parte da manhã do jogo, e o Mister vai ter a noção, o Leonardo Jardim vai ter a noção desse time, quem está mais preparado, quem não está, quem pode render mais, porque o Cruzeiro quer, Pio, fazer uma boa sequência. Tem o CRB nesta quarta, e no domingo tem o Botafogo, jogo difícil demais. 4 da tarde lá no famoso Engenhão, que é o Newton Santos. O pessoal não gosta que chama muito de Engenhão não, né? Mas carinhosamente Engenhão, mas de nome Newton Santos. Cruzeiro vai ao Rio de Janeiro tentar mais uma vitória em cima do Clube da Estrela Solitária. Isso, claro, depois do CRB. Mas, Pance, nesse caminho aí de Cruzeiro tentando o 7º título da Copa do Brasil, mais uma vez nas oitavas de final, então buscando um resultado importante, tem o CRB que vem animado. Meteu uma goleada em cima do 3º colocado da Série B, né? O CRB está na parte intermediária, é o 9º colocado, e enfiou 4 no Novo Horizontino.
É uma equipe que tem ex-jogadores do Cruzeiro, inclusive, né? O Everton não joga. O Everton é o lateral. Aquele que, quem não vai lembrar, é aquele que deu a caneta no Neymar, no treino da Procura aí no seleção YouTube. brasileira. Procura aí. depois que acabar o pacotão. Ele deu uma caneta no Neymar. E Com depois... todo respeito, depois não fez mais nada, né? Parece, né? Passou por outros clubes aí. É um bom jogador, né? Um jogador de qualidade. O Giovanni Piccolomo. Esse aí lutou muito, né? Quando vestiu a camisa do Cruzeiro. E o William Potker, esse... E esse o Cruzeiro pagou 1 milhão à vista pra ele, não tinha dinheiro, tirou dinheiro não sei aonde. E fez aquela bendita troca do Maurício, né? Inacreditável, né? Inacreditável. Coisas do futebol, Pans. Não tem condição, cabimento, né? Então vai lá, o William Potker tá lá do outro lado. Mas aí, é claro, tem que ter atenção, porque é a lei do gente ex, né? respeita e... Mas é porque estamos lembrando de alguns atletas, o Piccolomo jogou bola. O Piccolomo o Everton, honrou a camisa. O Everton, né, também foi lançado ali no Cruzeiro, Sim. numa situação difícil, complicada. O Potker pouco rendeu, né? Mas o Cruzeiro vai tentar buscar esse resultado, contando aí com mais ou menos um público, quem sabe, de 35 mil torcedores, né, Pio? É um público diferente do público que foi a campo contra... que foi ao estádio contra o Ceará, ali mais 52 mil pessoas, assim como foi na partida contra o Juventude. Domingo, 4 da tarde, é diferente, né? Eu Muito tava mais fácil, né, do torcedor comparecer. Eu tava prestando atenção, Pio. A energia do jogo às 4 horas da tarde, domingo, ela é diferente, né? Ela é muito boa. O torcedor vem do interior, com as caravanas, Sim. todo mundo animado, né? Pena que o resultado do último jogo não foi legal. Não foi legal. Né? Foi diferente daquele que o Juventude. O Cruzeiro também jogou contra o Juventude 4 horas da tarde, encheu o estádio, né? Então, tá bonito de ver essa festa. E aí espero que nesse jogo contra o CRB, o Cruzeiro possa sair vitorioso, uma boa vitória, claro, respeitando o adversário. Há uma diferença técnica, Sim. né? A gente não pode deixar de dizer isso, mas dentro do campo é todo mundo tentando igualar ali na raça, na vontade. O Ceará conseguiu. Então o Cruzeiro tem que ficar atento para esse jogo contra o CRB. Chegando com as informações do Cruzeiro, que faz a partida contra o CRB, primeiro confronto das oitavas de final, jogo de ida, esse duelo às 7h30 da noite, e pra gente prestar serviço ao torcedor, com um público, quem sabe aí na casa dos 35 mil torcedores, o Cruzeiro já confirmou que mais de 25 mil foram comercializados, esse número tá melhorando, óbvio que não é o mesmo número de domingo, quando teve Cruzeiro e Ceará, o Cruzeiro acabou sendo derrotado, né, pela primeira vez em casa no Campeonato Brasileiro, mas o Cruzeiro vai ter um público importante, até o clube solicitou o ajuste da previsão de público para 40 mil torcedores, sem a abertura de novos setores. O aumento da previsão, a abertura dos portões se dará 3 horas antes da partida, ou seja, às 4h30 da tarde, esplanada, portão, estacionamento, sendo aberto às 4h30 da tarde para esse confronto da Copa do Brasil. E o torcedor na esperança de um time com melhor futebol para o duelo, Hugo. É um jogo teoricamente fácil, um adversário mais tranquilo, mas tem que ter atenção redobrada, né, Romano? O negócio é o seguinte, porco magro suja água, né? Foi assim no final de semana. Não é verdade? Sim. Perdeu pro Ceará. Então não pode dar mole, não. É fazer um belo resultado em casa para depois administrar. Até porque o Cruzeiro já vai começar, né? Já começou, na verdade. Uma maratona de jogos aí, ó. Joga contra o CRB e domingo é só o Botafogo. Botafogo que, inclusive, o técnico David Ancelotti confirmou hoje que o Danilo, que estava no Nottingham Forest, revelado pelo Palmeiras, vai estrear contra o Cruzeiro. Olha aí como é que é o negócio. Já é pesado. Um adversário pesado pela frente no Campeonato Brasileiro. Depois tem o jogo de volta e logo na sequência o Santos. Então, você tem que ficar esperto aí. Ah, mas o Santos não sei o quê. Mas o Santos arrancou um empate lá com o Sport e tem o Neymar, né? E já é uma atração por si só. Então, não pode dar sopa pro azar, não. É fazer um belo resultado em casa para depois ir com tranquilidade a Maceió. Mais da Raposa Pansieri. Vamos trazer aqui que a equipe fez a preparação na Toca da Raposa, o fechamento dessa preparação e na sequência a concentração para esse confronto. Cruzeiro que, para esse duelo contra o CRB, dificilmente vai ter o William. O William, ele fez um trabalho interno, então o jogador vai ser baixa, com o Fagner começando o jogo. Agora, uma boa notícia. Foi o Christian treinando normalmente, Wanderson também treinando normalmente, jogadores que vão participar deste confronto contra a equipe do CRB. Essa é a grande expectativa do Christian, fez falta, né, no jogo passado contra o Ceará, jogador que tem esse
lado, né, de também avançar, de atacar. Esse lado direito dele faz com essa característica, que já foi, inclusive, elogiado pelo próprio mister Leonardo Jardim. O William deve, então, ser substituído pelo Fagner, o Eduardo saindo do time titular e o Christian retomando essa condição do lado direito do Cruzeiro. Em relação ao restante do time, vamos aguardar se o Leonardo Jardim vai fazer mais alguma mudança, pensando também na partida de 4 horas da tarde, domingo, lá no Engenhão. Jogo no Newton Santos contra o Botafogo, partida importante. Cruzeiro, de jeito nenhum, quer sair dessa parte de cima da tabela. É o segundo colocado após a derrota para o Ceará e a vitória do Flamengo sobre o Atlético. Também quer fazer bonito jogando fora de casa, e nada melhor do que uma vitória fora de casa, né? Quer logo manter essa boa participação no Cruzeiro também como visitante no Campeonato Brasileiro. Mas a parada é Copa do Brasil, Cruzeiro que é o rei de Copas, 6 títulos da competição, vai para essa fase oitava de final contra o CRB e quer fazer um bom resultado pensando na semana que vem. O confronto quinta-feira vai ser no Rei Pelé, lá em Maceió, e o Cruzeiro quer construir uma boa vantagem. Ô, Romano, Fagner voltando, indo para a direita, o Willian não joga, vai pro banco. A saída do Eduardo e a entrada do Christian. Pois é, o Christian foi apenas um susto, né? Mas eu ainda acredito que o técnico Leonardo Jardim vai fazer alguma outra mudança. Porque ele disse que tem jogadores no Cruzeiro extremamente cansados. E aí, a preocupação, pelo menos a meu ver, passa a ser Lucas Romero e Lucas Silva. Principalmente o Lucas Silva, que não é mais um garoto. Então ele poderia colocar o Wallace e o próprio Eduardo ali no meio campo. Poderia colocar os dois no meio campo e o Gabigol começando a partida. Até porque é jogo ideal para você dar ritmo de jogo aí, o Gabigol e tudo mais. Vamos ver qual será o time que ele vai colocar em campo contra o CRB. Mas o time que ele colocar é um time forte. O mais da Raposo, o assunto é Copa do Brasil. Alô, Pansieri! Hugo, pra gente tentar colocar os 11 que vão entrar em campo, Cássio no gol, Fagner na direita, a zaga com o Fabrício Bruno, ao lado do Vidalba e o Kaique, sendo lateral pela esquerda. No meio-campo, o Lucas Romero com o Lucas Silva. Christian com o Matheus Pereira, na frente Wanderson e Caio Jorge. Isso porque o Cruzeiro, como eu disse, quer também um encaminhamento de resultado positivo, de vitória, pensando no jogo da volta. Ele pode poupar algum jogador. Será que ele pouparia o Caio Jorge para colocar o Gabigol? Será que ele pouparia do início da partida o próprio Kaique? Será que ele pouparia talvez o Matheus Pereira? Vamos esperar. O mister Leonardo Jardim tem ainda a preleção nesta quarta. Os jogadores fazem uma ativação na parte da manhã, isso é normal. Nesse trabalho do Leonardo Jardim com os atletas do Cruzeiro, para essa escalação do time que vai buscar este resultado importante ao lado da Nação Celeste. Hugo. Só uma pergunta aqui, Romano, pra gente arrematar. Seria interessante poupar o Caio Jorge? Acho que sim, até porque você não tem uma necessidade de colocá-lo no jogo, não, tendo o Gabigol e outras possibilidades aí, outras peças, né? Para esse jogo, com todo respeito ao CRB, mas o elenco do Cruzeiro é muito bom. E sobre contratações, Pansieri? Sobre contratação e reforço, o Cruzeiro segue no mercado à procura de atletas e eu vou trazer o nome do Matheus Gonçalves até para encerrar esse assunto, porque volta e meia nas redes sociais aparecem alguns detalhes. Porque o Matheus Gonçalves pode ser jogador do Cruzeiro. O Matheus Gonçalves vai ser contratado. O Cruzeiro não desistiu do Matheus Gonçalves. Eu conversei com uma pessoa muito importante que me disse que o Cruzeiro chegou até a última fronteira de negociação com o Flamengo que desistiu quando o BAP, presidente do Flamengo, ligou para o Pedro Júnior e para o Pedro Lourenço falando que não venderia mais o atleta para o Cruzeiro. E agora a vida que segue, página virada. Matheus Gonçalves vai para outro time ou vai permanecer no Flamengo. Agora no Cruzeiro o time vai buscar outras opções. Mercado tá inflacionado, mas o Cruzeiro quer contratar jogador de frente. Acredita que é uma necessidade também atletas que possam atuar do lado de campo. Hugo.